Fala, Alessandro. Opa! E aí, pessoal, a gente vai dar um tempinho aí para esperar o pessoal ir chegando. Já temos Maravilha. quatro Você pessoas achou aqui. que eu não vinha, né? Você achou que eu não vinha? Vou me deixar no vácuo. Ah, não, tô aqui. Esperar a É, galera chegando. esperar a galera vai chegando aí. Eu achei uma relíquia aqui, rapaz, que acho que você tem aí em formato digital, né? Mas eu que tenho o original aqui. Já já eu mostro. Valeu. Valeu, Natão. Obrigado. O Natão já tá falando aí comigo. Vai, Brunão. Valeu. Opa! Quer dizer que tu achou uma relíquia aí. Achei uma relíquia. Vou mostrar pra galera aí daqui a pouquinho. Valeu. Deixa eu ver se eu acho. Estamos aqui na nossa primeira live no Instagram, marcando presença. Fechar aqui, porque do lado da minha janela aqui passa o metrô, rapaz. Aí daqui a, de vez em quando, uma barulheira aqui. Aí, Vou aí passar um complica. calorzinho, vou passar um calorzinho aqui, mas tá bom. Melhor do que o barulho. E, Alessandro, tu quer aproveitar esse tempinho aí inicial? A gente está aguardando a galera chegar para falar um pouquinho sobre o nosso apostolado, talvez? Sim, ótimo. Pessoal, vocês aí já devem conhecer aí o Veritatis Splendor, né? Estamos aí na estrada há pelo menos 18 anos. E o Brunão tá aí com a gente desde o início. Aí eu ia mostrar essa relíquia aqui, ó. Ó. Ih, Olha lá. misericórdia. Olha lá. Olha eu aí Essa aqui novinho. foi a primeira reunião do Veritatis, É o lá no Rio de Mag. Janeiro. Olha. Olha o Bruno lá, a cara de bebê. Que ano que era isso, Bruno? Tu lembra? Pô, isso aí deve ter sido em, sei lá, 2002, 2003, não sei. Uma coisa assim. 2003. 2003, é. 2003. A impressão na foto aqui não me deixa mentir, ó. 2003. Ah, tá certo. Ao Cresce lá também. Essa é a relíquia. Essa é a Você tem relíquia. ela aí. Você tem ela aí em formato digital, Isso né? mesmo. Eu tenho essa foto aí também. Pois é, a gente já se conhece também há muito tempo aí juntos. Então, pessoal, Veritatis Splendor nasceu em 22 de junho de 2002, pela união de vários outros apostolados, né? Inicialmente, o apostolado foi fundado por mim, por Carlos Nabeto, e na sequência, logo na sequência, alguns dias depois, outras pessoas foram dando corpo a essa equipe, e uma dessas pessoas é o Brunão aí, que vai fazer essa live hoje. Então, esse pessoal que começou o Veritatis conosco, nós chamamos também de membros fundadores, né? Porque eles deram essa substância, né, para o apostolado. E a gente tem feito um trabalho, graças a Deus, bem bacana em defesa da fé católica, nas questões mais difíceis, procurando esclarecer sobre questões diversas, né? Sobre muitos espantalhos que os protestantes levantaram contra a Igreja Católica. E para nossa surpresa, foi um apostolado também que foi muito útil para católicos, né? Porque, infelizmente, até hoje, muitos católicos ainda não conhecem com firmeza e com substância a sua fé.
e passaram a conhecer melhor, aprender melhor sobre a igreja através dos nossos artigos, das nossas iniciativas, né? Verdade. E agora a gente tem esse desafio de redes sociais, o mundo mudou, né? Não é mais só site, não é mais só artigo, as pessoas mudaram e a gente teve que se inserir nessa nova dinâmica, né? É rede social, é live, é vídeo, não sei o quê. Então, a gente está reaprendendo a fazer isso, né? A defender a fé católica na internet, né? Então, nessa época aqui, ó, quando não tinha nada, né? Internet era mato, a gente está aprendendo também agora, né? Um pouquinho mais experientes, né? Um pouquinho mais É, robustos, né não, Brunão? por aí, né? É bem por aí. Mas a gente está aí, graças a Deus, né? Então, a gente tá procurando alavancar esse perfil aqui no Instagram com materiais católicos, né? Trazendo temas para vocês. Então, a estreia hoje, aí o Bruno vai conduzir essa aula sobre as 5 vias daqui a pouquinho. Vamos ver se aparece pelo menos mais 2 ou 3 e a gente Fala, começa. Cezinha. Solta o verbo valado. Saudades. Beijo na Cris. Valeu. Ah, Obrigado aí, Cezinha. bacaníssimo. Parceirão. César parceiro também. Lá do Meia. Paróquia Nossa Senhora Quero de mandar um Fátima. abraço quero mandar um abraço para o Fábio Salgado, que divulgou também essa live lá no perfil dele do Instagram. Fábio tem sido um grande amigo nosso, fez o Hangout comigo no YouTube, no último dia 13. Tá bom? Abraço aí para você, obrigado, tá? Pela divulgação. Isso aí. E eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu acho que pelo menos alguns já devem me conhecer. Mas eu, como o Alessandro estava dizendo aí, eu sou o Bruno Valadão. Eu sou um dos cofundadores do Veritate, né? Podemos dizer assim. Faço parte da primeira geração, né? Como o Alessandro mostrou a foto aí, quase 20 anos atrás, a gente iniciou esse apostolado aí para a honra e glória de Deus. Mas os fundadores mesmo, né? Quem teve a ideia, os fundadores foi o Alessandro Lima, que está aqui falando conosco, e o Carlos Nabeto. Ambos ex-protestantes, convertidos ao catolicismo, graças à apologética católica, que é o que nós fazemos, né? É o nosso trabalho aqui, que é a defesa da fé. Para quem não sabe, apologética católica é isso, é a defesa da fé católica contra as heresias, especialmente contra as heresias, né? Mas sempre defendendo a doutrina católica, a sã doutrina católica. Então, e graças a Deus a gente já teve vários testemunhos de conversões através do nosso apostolado. O Alessandro até pode falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, vários da nossa equipe, na verdade, Alessandro, além de você e do Nabeto, tem outros ex-protestantes, Marcos Grilo, quem mais? Vocês, assim, de Exatamente. cabeça. Olha, o engraçado é que, à medida que a gente foi fazendo essa apologética, o pessoal ia nos acompanhando, ia se convertendo, ia integrando o Veritatis e se juntando a esse trabalho, né? Então, é muita gente, mas eu me lembro, assim, do Marcos Grilo, que é ex-luterano, lembro do Emerson de Oliveira, que é ex-adventista, deixa eu ver mais quem. Qual era a sua denominação, Alessandro? Eu fui luterano, né? Da Lutero. infância até o final ali da adolescência e tal, mas na fase adulta eu me tornei pentecostal. Entendi. Caiu o nível, né? Caiu o nível, né? Aí depois é que eu me tornei católico quando eu tive contato com Carlos Nabeto e com Carlos Uhum. Amalhete. Olha só, os caras cruzaram o Nossa. meu caminho, duas toras de madeira, né? E graças é, pelo uso que Deus fez, né, deles, então aí eu conheci a verdade e me converti à igreja. Ótimo.
Mas teve Glória a muita Deus. gente, sim, teve muita gente. É, da nossa lista, mas assim, são 20 anos, né? Muita gente entra e gente que sai, é difícil lembrar de todos os nomes. Acho que passou o quê? Umas 50, 60 pessoas passaram pela nossa equipe, não Acho foi? que mais, acho que mais, Até mais. acho que mais. É porque foram E muitos nós anos, muitas tínhamos, décadas. eu não sei se ainda somos. Boa noite, Everton. Everton entrou aí dando boa noite, boa noite. Opa, Eu não Everton, sei, grande abraço para você. eu não sei se ainda somos o maior site de apologética na língua portuguesa, mas já fomos uma vez. Não sei se ainda somos. Não tenho certeza. Mas a gente tem Olha, muito conteúdo, cara. sim, eu acho que em matéria de conteúdo somos o maior, tá? Em acessos e tal, eu acredito que o site do Padre Paulo Ricardo nos passou, porque nós tivemos uma grande pausa, né? A É gente verdade. pausou em 2012, então esses 8 anos que nós ficamos aí suspensos, isso aí fez uma diferença. Mas vamos Entendi. voltar para somar, tá, gente? Porque nessa seara, né, que é maravilhosa, que é pregar e dar testemunho do Evangelho, não existe competição. A messe é muito grande, né? E cada Verdade. um faz um trabalho muito importante e graças a Deus a apologética brasileira tem crescido muito, inclusive no nosso perfil do Facebook, né? Tem muitos chilenos, mexicanos e tal, outras, né, nacionalidades ali que acompanham o nosso trabalho também, Legal. que Olha que foi bacana. para mim uma grata surpresa. Pessoal, então vou deixar vocês aí com o Bruno, porque também aqui no Instagram a gente tem um tempo limitado, né? E eu não quero tomar o tempo dessa aula. Meu irmão, Deus te abençoe, tá? Obrigado aí por essa força e eu vou estar aqui te assistindo, tá bom? Valeu. Obrigado, Alessandro. Fica com Deus aí, Falou, irmão. gente. Abraço para vocês. Abração. Então vamos lá, vamos nessa. Eu estou tendo então aqui a honra. Mateus, sou eu os protestantes. O site de vocês me ajudou bastante. Valeu, Mateus. Obrigado aí. Deus abençoe você também, irmão. É, então estou tendo a honra aqui de fazer a primeira live, né, com vocês. Estou trazendo um assunto que eu acho que é de suma importância, que é como provar a existência de Deus, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter pelo menos debatido com alguém, conversado com algum amigo ateu, é, e tido às vezes essa dificuldade, né, de conseguir mostrar para aquela pessoa que Deus existe, né? E é importante para a gente dar a razão da nossa fé, né? Que a gente possa dar sempre as razões da nossa fé. Então, eu acho que esse assunto é de suma importância, porque é o básico do básico, né? Falando da existência de Deus. Então, assim, bem, primeiramente eu queria deixar claro que não tenho pretensão nenhuma aqui de esgotar o tema, e nem vou me aprofundar muito, porque eu quero ter certeza que todos vão entender, e inclusive aqueles que são leigos em filosofia, né? Eu acho que então é importante, então eu não tenho essa pretensão de entrar super a fundo no tema, mas a gente vai dar uma pincelada aqui pelas 5 vias, porque eu acho que é como eu falei, vital importância a gente saber dar razão à nossa fé. Então, assim, primeiramente, né, as 5 vias de São Tomás de Aquino, elas se encontram na Suma Teológica, né, que é possivelmente a obra mais famosa, né, estudada de Tomás. E lá na questão 2 do primeiro livro, no início da Prima Pace, para ser mais exato, a gente tem como título para o capítulo a seguinte pergunta: Deus existe? E para não somente responder o capítulo, como também tentar responder a pergunta que Santo Tomás nos apresenta, as 5 vias para provar a existência de Deus. Então, essa live aqui vai ser uma breve explanação, né, dessas 5 vias argumentativas. Então, para a gente chegar nas 5 vias, eu queria primeiro, assim, antes mesmo de apresentar as 5 vias, fazer explanar aqui um pouquinho os argumentos de São Tomás para provar a existência de Deus. Que eu queria fazer só uma rápida menção aqui à obra dele, que é a Suma Teológica, que é onde está contida
as cinco vias. É, então, assim, ela é com certeza absoluta a obra mais conhecida, utilizada de Tomás. Até quem não é muito de estudar doutrina conhece, já ouviu falar na Soma Teológica. E o título de cada capítulo é um questionamento que vai sendo desenvolvido nele, né, mesmo, e a resposta para que esse questionamento apresentado por Tomás. Então, quer dizer, toda a obra segue uma minuciosa estrutura argumentativa, né? Devido à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás. E isso vai ser facilmente percebido quando a gente explanar as cinco vias aqui, argumentativas de Tomás. E a Suma, ela se divide em três grandes partes, né? É assim que, pelo menos, habitualmente ela é apresentada. Mas a segunda parte, ela se apresenta dividida em mais duas partes. E é por isso que a Suma contém, às vezes, quatro volumes em vez de três. E os argumentos de Tomás de Aquino a favor da existência de Deus estão na primeira parte, né? E porque é nela que se trata de Deus. Então, assim, querendo em primeiro lugar tratar Deus segundo o que ele é em si mesmo. Então a gente consegue observar na prima parte, que é a primeira parte, duas subdivisões, né? Tem duas subdivisões nela. A que se relaciona à essência divina e a que pertence à distinção entre pessoas. Só que devido a Deus ser o princípio e o fim de todas as coisas, fala-se igualmente da forma, né, pela qual as criaturas procedem de Deus. E é nesse ponto que entra as cinco vias. Então, assim, a gente consegue conhecer as cinco vias, sim, segundo o pensamento tomista, que é abordado na Suma, o problema central da filosofia é de responder os questionamentos sobre Deus, né? Se ele existe ou não, por exemplo, enquanto que o principal intuito da doutrina sagrada é de transmitir o conhecimento de Deus. Então, segundo Tomás, a própria estrutura do ser humano exige que o conhecimento comece pelos seus sentidos, né? E levando-se a partir deles ao mundo suprassensível, que seria Deus, né? Então, quer dizer, a Suma ela retoma a metafísica aristotélica e através de uma interpretação cristã, né? A fim de poder fundamentar as provas para a existência de Deus. E, finalmente, a questão número 2 do primeiro livro da Suma, ela trata do seguinte problema filosófico, né? Deus existe? E para Tomás de Aquino, existe, né? Só que a existência dele não é assim algo evidente, vamos colocar dessa forma. E aqui está a crítica de Tomás ao argumento ontológico, né? Tomás ele expõe inicialmente na questão de número 2 argumentos contra a existência de Deus. E o primeiro argumento apresentado, por exemplo, é sobre o problema do mal, mostrando nele a sua falta de congência, né? Então, mas não são somente apresentados argumentos a favor da inexistência de Deus. Então, para Tomás de Aquino, é possível provar a existência de Deus através das cinco vias, que seriam os cinco argumentos, né? Então, todas as cinco vias elas necessitam de uma causa transcendente, né? Pois sem essa causa, ela não poderia existir. E essas vias, elas são formas de se chegar a um único lugar, pois se o efeito existe, logo deve existir uma causa, né? A questão de causa e efeito que a gente conhece. Então, uma única prova, que no caso é Deus, é fundamentada pelos cinco caminhos diferentes. Então, veja bem, esses caminhos, essas cinco vias, são as seguintes, aqui no caso, tá? A primeira via é a via do movimento, ou também chamado primeiro motor. A segunda via é a via da causa eficiente. A terceira via é a via do contingente e do necessário. A quarta é a via dos graus de perfeição. E a quinta via é a via do governo das coisas e da finalidade do ser.
Então, a primeira via, que é a via do movimento, também chamada via do primeiro motor, ela fala de um fato do mundo, que é um fato, que existe um movimento. Então, a gente consegue facilmente perceber o movimento das coisas através dos nossos sentidos. Então, quer dizer, a primeira via ela pode ser apresentada da seguinte forma, no caso. A gente pode fazer proposições com a primeira via. A primeira proposição seria: no mundo, algumas coisas são movidas. Ok? Tudo que é movido por outra coisa, ou outro alguém. E, então, por exemplo, quem move o carro é o motorista. Né? Quem move sei lá, quem move a bola numa partida de futebol são os jogadores. Por aí vai. Então, veja bem, a terceira proposição que a gente consegue chegar através da segunda é que não se pode preceder até o infinito nos moventes e movidos. Não dá, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um primeiro motor. Então, é necessário que esse primeiro motor, no caso, que a gente está falando aqui, seja Deus. Porque vamos entender agora um pouquinho melhor. Vamos considerar aqui que movimento, para São Tomás de Aquino e para a filosofia que a gente está aqui falando, movimento, no caso, é todo e qualquer transformação, mutação ou mudança. Ok? Então a gente consegue perceber no mundo o movimento de algumas coisas, sendo essa premissa facilmente constatável, né, pela nossa sensibilidade. Então, com relação à premissa seguinte, né, que eu estava falando, seria necessário apresentar duas palavras aqui. Eu não sei se todo mundo aqui já estudou filosofia, mas de qualquer forma eu preciso entrar nessas duas palavras, que seria potência e ato. Para Tomás de Aquino, para o que nós estamos estudando, que são as cinco vias, a palavra potência, ela significa aquilo que é movido ou aquilo que recebe o movimento, tá? E o ato, ele significa aquilo que move ou que inicia o movimento. Então, veja, o que está sendo aqui movido está sempre em potência para o movente, enquanto que o movente está sempre em ato para o movido. Ou seja, o ato, ele antecede a potência, assim como o movente antecede o movido. Então, quer dizer, devido a essa relação aí de ato-potência, não é possível fazer uma regressão ao infinito entre moventes e movidos. Ok? Porque nunca acharemos o primeiro movente. E como a relação ato-potência se dá através de ações em cadeia, nada seria movido. Então, a gente chega na conclusão de que, quer dizer, logo a gente consegue constatar através da nossa sensibilidade a relação ato-potência no mundo. E é preciso a gente admitir o primeiro motor, que é Deus. Então, veja bem, se você for sempre regredindo, for precedendo, você não pode fazer isso infinitamente. Tem que ter um momento que está, ok, mas quem foi o primeiro? Né? O primeiro foi Deus. Aí você vai falar, mas o Deus então foi criado por outro Deus? Ok, se Deus tivesse sido criado por outro Deus, esse outro Deus seria o primeiro motor. De qualquer forma, tem que ter um ponto que tem que ter algo que foi incriado. E esse ser incriado, que é o primeiro motor, é Deus. Então, essa é a primeira via que a gente pode explicar para qualquer pessoa, racionalmente, da existência de Deus. A segunda via, a gente vai falar agora da segunda via, é da causa eficiente. Então, aqui na segunda via, é defendida a existência de uma causa primeira, para conseguir explicar a cadeia de causas que acontecem no mundo. Então, proposicionalmente falando, a segunda via ela pode ser apresentada da seguinte forma, tá? A primeira proposição, perdão, seria: no mundo, todas as coisas têm uma coisa eficiente, tem uma causa eficiente, perdão. A segunda proposição seria: nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. E a terceira é: não é possível que se proceda até o infinito nas causas eficientes. Logo, a última proposição
que a gente consegue chegar nesse raciocínio lógico é de que existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. Então, veja bem, a causa eficiente, ela tem por definição é, é, algo produzir outro algo, né? Isso é a origem de uma coisa, né? A causa eficiente seria a origem de uma coisa. E no mundo a gente consegue observar uma ordem de causas eficientes e seus efeitos, como bem aponta lá a premissa 1 que eu falei. Então, quer dizer, se o último algo produzir um terceiro algo e assim um ciclo continuar sucessivamente, assim a gente vai ter uma ordem de causas eficientes. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A uva, por exemplo. A uva ela produz vinho, ok? E então a uva ela é a causa eficiente do vinho. O vinho não pode ser a causa eficiente de si mesmo, tá entendendo? Mas é apenas efeito de uma causa eficiente, que no caso é a uva. Então a gente pode observar os efeitos fazendo um regresso ao infinito até para chegar à causa eficiente primeira, que torna-se impossível. Pois assim como na primeira via, caso a gente não assumisse uma causa eficiente primeira, não haveria qualquer efeito posterior. Então, por fim, a gente consegue. Se existem efeitos no mundo, é preciso que exista uma causa eficiente primeira, sendo ela Deus. Então, assim, como eu disse, a causa eficiente é a origem de tudo. Se você começar a regredir, se a gente fizer aquela coisa, né, da regressão, tem um ponto que você vai ter que, cara, a gente falar, ok, o universo foi criado por quem? Pelo Big Bang. Mas quem criou o Big Bang? Nada cria um nada. Não existe isso. O nada não cria o nada. Então, né, a ciência consegue explicar que o universo foi, né, uma teoria, na verdade, né? Que o universo foi criado pelo Big Bang. Mas quem criou o Big Bang? De onde veio essa explosão? Né? Não foi um nada. Não existe isso. Não faz nem sentido você dizer que o nada criou uma explosão. Então tem que existir algo, né, uma causa eficiente, no caso, que tem criado essa explosão. Né? A gente, assumindo que a teoria do Big Bang esteja correta, a gente tem que assumir que existe essa causa eficiente. No caso, Deus que criou essa explosão que é chamada de Big Bang, e daí veio tudo, né? Veio o universo. Enfim, o Alessandro está falando aqui, fogo é ato, a panela no fogo esquenta potencialmente por ação do ato fogo. Exatamente. É isso. Muito bom. Tia Célia falando, oi, primo, estamos assistindo com meus pais. Obrigado, primas. Valeu. Beijão. Fica com Deus. Tem uma pergunta aqui, só agora que eu vi, perdão, do Natan. Pode explicar melhor o fato do ato anteceder a potência? Posso explicar sim. Então, voltando um pouquinho à questão do ato e potência. A potência é tudo aquilo que pode ser transformado, ok? Então, veja bem, quando a gente fala sobre ato e potência, ato é aquilo que é, ok? E potência é aquilo que pode vir a ser. Então, você veja bem, quando a gente fala em ato e potência, a gente está falando de algo que é e algo que pode vir a ser. Então, por exemplo, o Alessandro até deu um exemplo aqui muito bom nos comentários, falando que o fogo é ato, né? O fogo é ato. E a panela no fogo, né, embaixo o fogo na panela, perdão, embaixo, ela esquenta potencialmente por ação do ato fogo. Logo, a panela fica quente, a panela em ato ela era fria, mas ela em potência poderia vir a ser quente, se algo a esquentasse, no caso, o fogo. Né? Então, o fogo é ato e o fogo esquentou aquela panela, que era em ato fria, mas potencialmente poderia vir a ser quente. E ficou quente, porque o fogo a esquentou. Deu para entender melhor? Espero que tenha compreendido melhor um pouco isso. Porque eu não quero aprofundar muito, como falei, mas se for necessário, eu entro um pouco mais nas definições de ato e potência. Mas eu espero que isso já tenha sido suficiente. Porque eu não sei se todo mundo aqui já estudou filosofia. Mas, retomando, a gente vai agora para a terceira via, né, que seria a via do contingente do necessário. Então, assim, na terceira via, é defendida
a existência de um ser necessário, na qual depende todos os seres contingentes. Então, proposicionalmente falando, a terceira via pode ser apresentada da seguinte forma. A primeira proposição seria: no mundo há coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir. Ok? A segunda proposição seria: mas é preciso que algo seja necessário entre essas coisas. E a terceira proposição, eu diria que seria que não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. E logo, a gente chega à conclusão que existe um primeiro necessário, que no caso é Deus. Então veja bem, no mundo a gente pode constatar as coisas contingentes, pois elas poderiam ser ou não ser, existir ou não existir. Então, computadores, por exemplo, eles não existiam no passado, mas agora eles existem. Né? O ser humano pode facilmente estar dentro da categoria de contingente. Né? Uma hora existimos e numa outra hora a gente não existe mais. Então, quer dizer, se toda sorte de coisa aqui é contingente, então em algum momento essas deixaram de existir. Então, quer dizer, devido ao absurdo dessa consideração, é que é preciso de alguma coisa que seja necessária para dar origem ao contingente. Né? Então, mas se a gente regredir ao infinito nas coisas necessárias, é impossível, pois será preciso um necessário por si, que seja causa de outros necessários. E essa primeira coisa necessária, causadora das outras coisas, é Deus. Inclusive aqui, é importante ressaltar aqui, que dizer que é impreciso dizer que Deus existe. É uma imprecisão falar isso, que Deus existe. Na verdade, Deus é. Porque a palavra existir, ela na verdade, se você for pegar a etimologia da palavra, ela significa, existir significa que vem de algo. Né? Eu existo porque existe algo que me dá a minha existência. Então, o ser humano existe, os planetas existem, o Sol existe, as plantas existem, o ar existe, tudo existe porque existe algo que dá essa existência a nós. Então, é impreciso dizer que Deus existe. Né? Filosoficamente falando, Deus não existe, Deus é. Ele sempre foi e ele sempre será. Deus é. Tanto é, tanto é que lá no Antigo Testamento, ele se apresenta a Moisés assim, né? Ele se apresenta a Moisés como: eu sou aquele que é. Né? Porque ele é. Ele não deixou de ser e não vai deixar de ser, ele é. Então, filosoficamente falando, a precisão correta do jeito de falar é Deus é, não é que Deus existe. Nós existimos. Deus é. Daí a gente vai para quarta via, que seria a via dos graus de perfeição. Então a quarta via ela fala sobre a existência de um ser máximo, na qual todos os seres presentes no mundo participam nele, em diferentes graus de perfeição. Então, proporcionalmente falando aqui, a quarta via ela pode ser apresentada da seguinte forma. Perdão, a primeira proposição que a gente pode fazer aqui seria que no mundo as coisas têm diferentes graus de perfeição, ok? A segunda proposição que a gente pode fazer é que os graus de perfeição eles se atribuem em relação à proximidade do grau máximo. A terceira proposição que eu posso fazer aqui é que o grau máximo de um gênero é a causa de todas as coisas desse gênero. E aí a gente pode chegar à conclusão lógica, né, de que há algo que é a causa de existência para todas as coisas, que é Deus. Então, eu acho que, na minha opinião, a quarta via é uma das mais fáceis de se observar. Né? É facilmente observável que no mundo as coisas que chegam ao nosso entendimento, através dos nossos sentidos, contêm determinado grau de perfeição. Né? Seja esse grau para mais ou para menos. E segundo também nosso julgamento diante de tais coisas. Né?
Então, veja bem, estando esses graus presentes, desde os objetos mais comuns até os sentimentos, sei lá, mais nobres, sobre tais graus de tais coisas, tendo como referência, né, alguma coisa de grau máximo, mas esses graus máximos que temos como referência para determinada coisa é o que dá a existência de todos do seu gênero. E ainda mais, se para cada coisa existente existe um grau máximo, a gente conclui que deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seu grau de perfeição no máximo. E que seria o ser gerador de todas as coisas em grau de perfeição menos. Né? E esse ser é Deus. Então, não somente Deus pode ter algo em seu grau de perfeição máximo, como todo e qualquer ser pode assim ter esse grau máximo, bastando participar da sua perfeição. Ou seja, uma coisa ou ser, ele somente consegue chegar ao seu grau máximo de perfeição caso participe da perfeição do ser mais perfeito. Pois Deus ele é fonte de toda coisa ou ser, transcendendo a ordem natural devido à sua perfeição. Então, Deus é o grau máximo de tudo. Ele é o ser supremo. O Deus ele é o sumo bem. Deus é a perfeição do bem. Deus é o sumo bem. Deus é a suma luz. Deus é a suma misericórdia. Deus é a suma justiça. Então, Deus ele é sumo tudo. Ele é o grau máximo. E através dele nós conseguimos ver graus menores. Isso, inclusive, até nos seres. Veja bem, por isso que eu digo que eu acho que esse é o mais fácil, na minha opinião, observável. A gente vê os minerais, por exemplo, começando os minerais, existem graus de perfeição. Então, por exemplo, tem uma rocha, uma pedra, né, é um mineral. A partir disso, você vai para as plantas. Né? As plantas, elas já são seres vivos, os minerais não são seres vivos, as plantas já são seres vivos e tem um certo determinado grau de perfeição. Eles conseguem respirar, mas não tem inteligência, não tem sentimentos, né? Mas ele tem certas. Faz fotossíntese, eles têm digestão, né? Consegue fazer algumas coisas. Depois disso vem os animais, já num grau um pouco mais elevado, né? Já existe já alguns sentimentos nos animais, ele já tem memória, o animal é, tem uma certa inteligência, né? O cachorro, alguns cachorros, inclusive a ciência já determinou isso. Determinados cachorros têm a inteligência de uma criança de 2, 3 anos de idade. Então eles conseguem entender o que a gente fala com eles, algumas palavras, eles decoram as palavras, eles conseguem entender as nossas reações, se nós estamos chateados, se nós estamos com raiva. E chega, para com isso, para agora. O cachorro entende, ele sabe que a gente está com raiva dele. Assim como uma criança de 2, 3 anos. Agora, se você vem todo carinhoso, o cachorro também consegue entender isso. Ele tem um certo grau de inteligência. Depois dos animais vem os homens. Nós, seres humanos. Que já é um pouco acima, justamente porque nós temos a alma. Né? Não que os animais não tenham, mas a nossa alma ela é imortal. E aí já faz uma outra diferença. A gente já tem um grau de intelecto maior. A gente já consegue ter consciência. Nós somos os únicos animais racionais que nós conseguimos ter consciência que, por exemplo, que nós vamos morrer um dia. Os cachorros, os gatos, eles não sabem que vão morrer. Eles não fazem a mínima ideia disso. Nós temos a consciência que um dia a gente vai morrer. Nós temos consciência que existe um Deus. Nós podemos louvar a Deus. Nós podemos ter essa dimensão espiritual, né, que os animais, as plantas, os minerais não possuem. E aí, continuando nesse grau de perfeição, após os homens, vem os anjos, que ainda estão acima de nós. Né? Nós somos assim, nós estamos entre os dois mundos ali, né? O ser humano, né? Entre o mundo animal, o mundo físico e o mundo espiritual. Já os anjos não, são seres completamente espirituais, inteligentíssimos, a inteligência deles é muito maior que a nossa. E, inclusive, São Tomás de Aquino, não é à toa que ele é chamado de doutor angélico, justamente porque ele tem um tratado sobre os anjos maravilhoso.
onde ele explica muito sobre os anjos. Muito, é maravilhoso. Eu recomendo a vocês. A própria Suma também fala sobre essa questão dos anjos. É muito bom. E após os anjos vem Deus, né? Então, sim, a gente consegue ver esses graus de perfeição com uma certa facilidade. E para finalizar aqui, a nossa quinta e última via seria a via do governo das coisas, né? Da finalidade do ser. E aqui na quinta e última via, Santo Tomás de Aquino, ele argumenta sobre a existência de um arquiteto inteligente, né? Que governa, que coordena, ou que dá uma finalidade a todas as coisas no mundo, né? Então, proposicionalmente falando, a quinta via pode ser apresentada da seguinte forma, né? Então, a primeira proposição aqui seria que no mundo algumas coisas operam por causa de um fim, ok? A segunda proposição seria que essas coisas não atingem o fim por acaso. A terceira proposição, eu diria que essas coisas não tendem para um fim, a não ser que estejam sendo dirigidas por algo inteligente. E a conclusão lógica que a gente chega, né, seria de que existe algo inteligente, que é Deus, que dirige as coisas a um fim. Então, veja, Tomás aqui ele faz referência à finalidade das coisas do mundo. Então, existem certas coisas que não têm inteligência, mas que são regidas pela lei da natureza, né? Elas são ordenadas e contêm a finalidade certa para isso. Assim, por exemplo, sei lá, assim como a flecha, por exemplo, que em sua finalidade única é direcionada para o alvo, né, pelo arqueiro, as coisas elas não recebem uma finalidade arbitrária, né? Devido a- devido ao tamanho, né, devido à diversidade de coisas presentes no mundo, não é possível observar a harmonia e ordem no mundo e a finalidade específica presente em cada coisa, carente de inteligência, ou até mesmo não contendo inteligência, sem pensar na possibilidade de haver uma inteligência por trás de tudo. Então, quer dizer, como existem essas coisas ou seres de pouca ou nenhuma inteligência realizando os seus atos com finalidade específica, né, e de forma harmoniosa, com o outro que preenche o mundo. Então deve haver sim um ser inteligente que governa, né, que coordena e que atribui as devidas finalidades a esses seres. Então, quer dizer, o ser inteligente máximo é Deus. Então, assim, a gente vê como estava falando, né? Eu tinha comentado, das plantas, elas fazem fotossíntese. Elas fazem digestão. São seres pequenos, mas como é que eles conseguem fazer isso? E até a gente indo para o microcosmos. Se você for para o microcosmos e a gente for para as coisas ínfimas, bem pequenas, como bactérias, vírus, né? Estamos aqui agora na onda do coronavírus, vamos falar de vírus. Eles têm uma finalidade específica, eles fazem aquilo que eles foram criados para fazer. E como é que eles fazem isso? Né? Ou ainda até uma coisa menor ainda que a bactéria, menor que um vírus. Vamos falar das moléculas, dos átomos. O DNA humano, cara, DNA humano é uma coisa surreal. Você não acreditar que tem um designer inteligente que tem criado o DNA humano, desculpa, mas é estupidez. Porque o DNA humano, se você pegar, é tão perfeito, é tão complexo, algo assim, no microcosmos. É tão complexo que eu acho impossível não acreditar que existe uma inteligência suprema que tenha criado isso. Então, veja bem, e eu falei do microcosmos, da mesma forma a gente pode ir para o macrocosmos e explicar que existe um designer divino, uma inteligência divina que governa tudo. Se você for pegar o universo, você pegar os planetas, pegar a Via Láctea, como é que os planetas não batem um no outro? Como é que eles não colidem? Como é que a lei da gravidade se mantém a mesma, não muda? E o Sol, enfim, é muito doido isso, né? Se você começar a parar para pensar, começar a filosofar mesmo, né? Que esse é o lance da filosofia. A gente começa a filosofar,
a gente fica até meio maluco, porque se você começa a pensar em todas as leis da física quântica, não se cria, cara. Eu digo assim, sem medo de ser feliz, seria um caos absoluto se não houvesse uma inteligência suprema governando isso tudo e regendo, né? Colocando ordem na casa, vamos dizer assim. Porque, para quem sabe, eu não sou físico, né? Mas eu já li muito sobre física quântica, é um assunto que me interessa, eu acho muito interessante. Se você for ver física quântica, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas existe toda uma teoria do caos, né, de que duas coisas podem estar no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo não estão, dependendo do observador. Gente, isso é muito louco. E existe sim, é comprovado cientificamente. E aí você fica pensando, cara, como é que isso é possível? Então, quer dizer, eu queria fechar aqui só fazendo uma pequena reflexão sobre as 5 vias que a gente falou agora, né? Assim, eu acredito que eu queria inclusive que ressaltar que reunindo todas as informações presentes que eu apresentei aqui, né, as 5 vias, a gente pode meio que montar um quadro, assim, né, vamos dizer, é, é, tipo, onde a gente pode fazer comparações entre Deus e as criaturas, né? E como Deus é o início e fim de todas as coisas, a gente também deve perceber isso como as criaturas voltando-se para Ele. Então, deixa eu tomar um golinho aqui d'água antes de fazer essa comparação entre Deus e as criaturas. Então, pegando as 5 vias, a gente pode chegar na seguinte conclusão, tá? É a reflexão que a gente faz entre Deus e as criaturas. Então, Deus é um ser necessário, enquanto que as criaturas são seres contingentes, tá? Deus é ato puro, voltando aqui a falar de ato potência, Deus é ato puro. Ele é. Enquanto os seres eles são ato e potência, né, na transformação. Deus é imutável, enquanto as criaturas são mutáveis. Deus é infinito. Como eu falei, ele é. Ele é um único ser incriado, né? Ninguém o criou, ele é incriado, sempre existiu, sempre existirá. Ele é. Ele é infinito. Enquanto as criaturas não. As criaturas são finitas. Nós tivemos um início, né? Deus nos criou nossa alma. Depois, quando a gente nasceu, nos juntou a alma com o corpo e nós vamos ter um fim. Então, nós somos finitos. O fim que eu digo aqui na Terra, né, obviamente. Depois a gente vai viver no céu, se Deus quiser, com Ele, com todos os santos e Nossa Senhora. E, continuando, Deus é a causa da sua própria existência, enquanto que as criaturas, a existência delas depende de algo externo, né? No caso, Deus. Deus, a sua essência é existência. Enquanto que para as criaturas, o ser que possui existência, que seria o concreto, e que também possui uma essência, que seria algo mais abstrato, seria o concreto abstrato que a gente fala em filosofia. Então, assim, com essa leitura explicada, né, explanada aqui dos 5 argumentos de São Tomás de Aquino, a gente pode provar a existência de Deus, né? E assim, cumprindo com o problema central da filosofia, que, na verdade, que segundo São Tomás, se deve assegurar sempre de resolver os questionamentos sobre ele, né, sobre Deus. E aí fica nítido a influência que Aristóteles exerceu através dos escritos dele em Santo Tomás, principalmente na parte metafísica e na lógica, né? E contribuindo também com a tradição medieval de conciliar a fé com a razão, né? Isso é muito da tradição medieval. E Tomás de Aquino, ele abre mais uma porta para aqueles que desejam chegar a Deus, porque a primeira teve origem em Santo Agostinho, né? A primeira porta teve em origem em Santo Agostinho, através da ontologia, e valendo observar também a influência que Platão teve nele, né? Platão teve uma influência importante em Santo Agostinho. E é observável também a influência do uso da empiria aqui.
Pois diferente do acesso a Deus por via de gnoseologia, né, inata, a gente tem Tomás de Aquino fazendo uso da empiria de Aristóteles. Então, quer dizer, Tomás de Aquino ele usa o empirismo, né, é algo empírico, como a gente acabou de provar aqui pelas 5 vias, né, de São Tomás. É algo empírico, você pode provar, você pode ver, você pode observar, né? Então, ou seja, é no mundo que a gente vê que as provas da existência de Deus, né? Pois todas as vias elas partem de uma realidade verificável e concreta, né? Tendo Tomás suas demonstrações racionais a posteriori, porque primeiro ele observou o universo, ele observou as coisas e ele conseguiu através das coisas, através da observação, provar que e entender que Deus existe. Então, assim, só para finalizar aqui, até porque daqui a pouco o Instagram aqui me corta, a gente tem aqui no máximo 1 hora, a gente já está quase dando 1 hora aqui de live. Então, para finalizar, eu só queria que vocês percebam uma coisa que é interessante comentar aqui. Percebam que Tomás de Aquino ele não pretendeu em nenhum momento aqui dizer o que era Deus. Ele nunca teve essa pretensão com as vias de dizer o que era Deus. Ele só quis provar a existência de Deus. Isso é interessante falar, tá? E, bem, eu acho que é isso. Acho que chegamos ao fim dessa live aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Foi um prazer para mim, foi uma honra estar sendo o apresentador da primeira live aqui do Apostolado Veritatis Splendor. E nos sigam, tá? Sigam a gente no Instagram aqui, Apostolado VS. Siga a gente no YouTube. Siga a gente no Twitter, no Facebook. Segue a gente lá no Spotify também. A gente está no Spotify com o nosso podcast. Muito bacana. Bastante coisa lá. E acessem também nosso website, tá? www.veritatis.com.br. Acesse o nosso website. E qualquer dúvida, cara, qualquer dúvida que vocês tenham, pergunta que vocês tiverem em relação a esse assunto, ou qualquer outro assunto também, vocês podem nos contactar. Tá? Está sempre disponível, está sempre aqui para responder as perguntas de vocês. Tá bom? Então é isso, galera. Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Deus abençoe todos e salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Obrigado.